Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. Eu nunca gostei muito de coisas relacionadas a terror. Porém, desde esse fato, por algum motivo, comecei a dar mais importância. E hoje estou aqui para contar o meu relato. Primeiramente, só para deixar bem aqui ressaltado, mesmo que eu não gostasse de nada de terror, eu sempre amei histórias do folclore, em especial de lobisomem, que percorre a minha família desde os tempos do meu bisavô. Desde pequeno, minha mãe, meu pai, meu avô, meus tios, todos nós da nossa família, sempre gostamos muito de cães e de lobos. E por causa disso, nós sempre tivemos cães ao nosso lado. Por causa das histórias que meu avô contava, eu acabei amando o folclore, como eu disse acima, principalmente histórias de lobisomem, já que meu avô e a minha própria mãe me contava muito das histórias vividas pelo meu bisavô. Vou contar o meu relato para vocês, porém sempre que eu vejo essa imagem na minha mente, calafrios percorrem por toda a minha espinha. Eu tinha apenas 14 anos e minha família, todo final de ano, ia visitar a minha avó lá no interior do Ceará. Ela morava em uma espécie de sítio afastado da cidade, bem no interior. E por causa disso, eu podia desfrutar todos os anos das belezas da natureza. Ah, isso eu sempre gostei e amei. Muitas vezes, eu até acampava lá por perto. Era muito bom. Meu avô tinha construído um grande e extenso caminho que dava até uma plantação de laranjeiras. Então, dessa vez, eu mais velho, combinei com meu primo de ir até lá, de bicicleta. Olha, aquele pé era lotado, laranja seleta, das melhores que eu já tinha chupado. Então, fomos meu primo e eu, à noite, por um caminho de mata alta ao lado. Nós fomos acompanhados pelos cachorros da minha avó. Porém, enquanto caminhávamos, ouvimos um uivo muito estridente e confesso que aterrorizante ao longe. Meu primo logo estremeceu com aquele uivo. Eu disse para ele que não precisava se preocupar, provavelmente era um cachorro. Então, meu primo decidiu retornar para casa. Eu, que não ligava para essas histórias e não tinha medo de nada, era um garoto da cidade que queria vivenciar essas experiências para guardar para o resto da minha vida, acabei seguindo sozinho, de bicicleta e com os cães, que me acompanhavam de forma fiel. Porém, a cada passo que dávamos e escutávamos um ruído, os cães ficavam em alerta total. Continuei o caminho e quando já estava perto do local, comecei a escutar muito som de vaca mugindo ou ovelhas correndo ou algo do tipo. Pareciam estar correndo pelo pasto ao lado. Até caí da bicicleta quando fui surpreendido por uma ao sair do mato. Para ser sincero, eu já estava ficando com medo. Então fiquei com o pé atrás de continuar seguindo e ir para as laranjeiras. E decidi acabar voltando. Porém, os cães correram para a direção da árvore. E eu não podia abandoná-los. Na verdade, eu estava cagado de medo de ter que voltar sozinho naquela estrada de terra com a mata alta e naquela escuridão tremenda. Eu encostei a bicicleta no canto da estrada e parti atrás dos cães. Porém, correndo um pouco mais à frente, pude ver que os cães estavam parados, estáticos, como se tivessem sido congelados de medo por alguma coisa. Me aproximei um pouco mais. Pude ver que os cães fixavam o olhar em uma determinada direção. Estavam com a orelha em pé e totalmente alerta, como se tivesse um predador ali. Eu então olhei na mesma direção dos cães e fiquei totalmente pasmo com o que eu vi. Era algo muito grande. Era uma criatura humanoide com muitos pelos pretos. Estava de costa, dava para ver bem pela luz da lua. Parecia muito com um cachorro, porém a sua curvatura era muito maior. Aquilo poderia até ficar de pé se quisesse. Era horripilante, a criatura que estava ali naquele local. Eu, se tivesse calma, poderia tentar até sair de fininho.
mas não tinha como ficar calmo. Entrei em pânico e acabei gritando, e quando fui virar, caí, chamando a atenção da criatura. A imagem dela está gravada na minha mente até hoje. Era algo terrível e de muito feio e bizarro. Era uma criatura totalmente demoníaca, dentes afiados e uma expressão desigual. Parecia um demônio. Os cães não se mexiam, continuavam paralisados, enquanto aquilo nos encarava. Tomado pelo pânico e desespero, me levantei e corri sem olhar para trás. Não queria saber se a criatura estava parada ou se vinha atrás de mim. Eu fui até a bicicleta, manobrei e pedalei. Pedalei e pedalei, como se não houvesse amanhã. Só depois eu lembrei dos cachorros, mas eu já estava na casa da minha avó. Contei para todo mundo, mas ninguém acreditou em mim. Porém, no dia seguinte nós voltamos lá para ver, e tinha uma garra, algo que não se encaixava com nenhum animal que estava naquela região. Nenhum predador faria aquilo. Muitos cidadãos também falaram que tinha visto uma criatura exatamente igual à que eu vi. Eu lembro daquilo até hoje, a criatura comendo a galinha, e aquilo me deixa aterrorizado. Para minha família, lembrava da laranjeira e das estradas como uma boa recordação, já que fazia parte do meu avô aquele pedacinho de terra e aquelas árvores plantadas. Para mim, embora também gostasse e tivesse essa lembrança, a lembrança que mais vinha na minha cabeça era de terror. Então, sempre que lembrava das laranjeiras, vinha a imagem daquela criatura horrorosa na minha mente. Será mesmo que eu vi um lobisomem? Ou poderia ter sido um demônio? Eu não sei o que poderia ser aquilo, mas uma coisa é certa: eu morro de medo. Espero que tenham apreciado esse relato. Depois disso, todas as histórias contadas a mim e relatos que eu ouço no YouTube, eu sei que muitos deles são reais. Eu me chamo Francisco e desejo a todos uma boa noite.